Então, traremos o nosso orador com aquele carinho gostoso. Outro dia veio uma pessoa que falou assim: sabe por que eu gosto de Noé Luz? Porque lá o pessoal recebe a gente com um sorriso. Quando a gente vai falar por aí e o pessoal recebe a gente assim, sisudo, é um baque para quem chega aqui num preparo para o Evangelho. Não vem para falar de si, não vem num momento de exibição. Ele vem para fazer uma reflexão profunda de Evangelho. Então, vamos pegar essa característica que nos deram e vamos receber o nosso querido orador que nos deu a alegria de retornar a essa casa com aquele abraço que chega, com aquela emanação positiva. Porque se ele nos passar uma mensagem com tranquilidade, com valorização das palavras, do conteúdo, nós ganhamos. Então vamos recebê-lo com o habitual carinho dessa turma. Meu querido, fique à vontade. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de iniciar o assunto, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de rever vocês, de rever amigos, de ser recebido com esse carinho e poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. O correto seria dizer, é um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido. Promessa feita por Jesus, registrada por João no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos. Ele rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa noite de segunda-feira. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define para nós a fé inabalável. Ele vai dizer que essa fé, só poderia ser assim considerada aquela fé que encarasse frente a frente, face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Razão nos remetendo ao raciocínio, porque a fé espírita não pode ser pautada no que nós ouvimos dizer. A fé espírita tem que ser pautada em fatos analisados à luz da lógica, da razão. Por isso que ele fala, Kardec, na fé inabalável, que só seria aquela que se apoiasse na razão. Nós queríamos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, que nada mais são do que os pilares que sustentam essa fé. Todos nós sabemos que se uma obra, se uma construção tenha intenção ou tem o objetivo de ser inabalável, é no seu alicerce, é nos seus pilares, que a construção precisa ser assim muito caprichada. Quanto mais nós fortalecemos os pilares e o fundamento dessa fé, mais ela vai se tornar inabalável. E os pilares dessa fé nada mais são do que esses 5 princípios fundamentais. Quanto mais eu entendo os princípios fundamentais dessa doutrina, mais eu fortaleço a minha fé. A ponto de Emmanuel dizer no livro O Consolador, quando perguntado sobre a fé, esse benfeitor afirma que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Um dia, a nossa fé vai se fortalecer a esse ponto. Um dia nós vamos ter uma fé tão robusta, que a gente já não vai mais precisar dizer, eu acredito na doutrina espírita, eu acredito na reencarnação, eu acredito em Deus. Nós vamos dizer, eu tenho certeza absoluta da existência de Deus, tenho certeza absoluta da reencarnação, e desses princípios fundamentais. Então, quanto mais eu entendo esses princípios, mais eu fortaleço a minha fé. E mais facilidade
nós vamos ter para encarar os fenômenos da vida. São 5 princípios fundamentais que sustentam a nossa fé, que norteiam a nossa caminhada. O primeiro deles é Deus. Não foi à toa que Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos falando sobre Deus e a criação. Se nós não conseguirmos começar a entender o Criador, nós não vamos entender todo o restante. Não foi à toa também que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, como todos nós sabemos, nessa pergunta nós vamos encontrar Kardec perguntando aos Espíritos o que é esse ser. O que é esse Pai? Nessa analogia belíssima do Antigo Testamento, já que os judeus já tinham, antes de Jesus, o hábito de chamar Deus de Pai. Então veja que essa tendência a comparar Deus a um Pai não foi criada por Jesus. Quando Jesus diz, Pai nosso que estais nos céus, o Pai e eu somos um, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, ele não está criando uma analogia, ele está citando uma analogia que já existe. Tá? E é lógico que Deus é chamado de Pai, porque aquela cultura onde Jesus nasceu, aquela cultura dos judeus, era paternalista, girava ao redor da figura do pai. Então não poderia ser Deus comparado a nenhuma outra figura da família, senão o pai. É uma característica daquela cultura. Tá? Não foi à toa que os espíritos definiram Deus como a inteligência suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas. Porque a palavra suprema nos remete aos seus conceitos no dicionário, como sendo alguma coisa incomparável, insuperável, confirmando aquilo que a filosofia nos ensina, porque essa linha, essa vertente de raciocínio tão fantástica, às vezes um pouco ignorada por nós, já vem dizendo há muito tempo que uma criatura jamais poderá igualar o seu Criador. Então vejamos que a definição de inteligência suprema bate muito com isso. Supremo quer dizer incomparável e inatingível. Porque nenhum de nós, por mais que a gente vá evoluir, a gente sabe que a lei do progresso não abre exceções, ninguém aqui vai igualar a Deus. Isso nos remete também a um conceito discutido pelo próprio Allan Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo chama Sede Perfeitos. De uma forma velada, Allan Kardec vai nos dizer que existem 2 tipos de perfeição. A perfeição absoluta bate muito com a inteligência suprema, porque ela é inatingível e incomparável. Mas tudo que não é absoluto é o quê? Quem me ajuda? Isso, os encarnados agora, por favor. O que não é absoluto é relativo. Então, se existe uma perfeição absoluta que é inatingível para nós, existe uma perfeição relativa com a qual nós podemos sonhar. E o modelo dessa perfeição relativa nos foi ofertado por Deus há 2000 anos, e Kardec nos esclarece também em O Livro dos Espíritos, na sua questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade? E os Espíritos responderam, vede Jesus. Jesus seria então, e o próprio comentário de Kardec depois da resposta fala sobre isso, o modelo, o guia, o modelo de perfeição com o qual nós podemos sonhar, porque todos nós aqui vamos nos tornar espíritos puros. O máximo que eu consigo é adiar essa meta, virando as costas para Deus e descumprindo as suas leis. Mas o fato de podermos adiar não quer dizer que a gente vai descumprir essa lei. Nós vamos chegar nessa meta. Todos nós, sem exceção. O grande problema é, nós precisamos entender urgentemente qual é o Deus que a doutrina espírita nos vem mostrar. Porque num processo multissecular, talvez até milenar, nós cultuamos um Deus antropomórfico. Antropo é homem. Homem no sentido humano, não no sentido masculino. Morfo é forma. Forma de homem, forma humana. Ou seja, como Deus é totalmente abstrato para nós ainda, não para Jesus. Jesus já entende Deus com perfeição a ponto de dizer que o Pai e eu, o Pai e Ele, eram um. Ou seja, haveria entre um Cristo e Deus perfeita sintonia. Jesus é um espelho límpido, é um espelho cristalino que reflete com perfeição a bondade de Deus. Mas para nós, na nossa imperfeição, isso ainda é muito difícil.
Então nós precisamos começar a entender, e o próprio Livro dos Espíritos diz isso, quando Kardec pergunta aos Espíritos, se é possível para nós entendermos a essência de Deus. E os Espíritos respondem que não, que ainda nos falta um sentido, mas nós podemos caminhar na direção desse entendimento. Nós precisamos começar a entender qual é o Deus que a doutrina espírita nos ensina. Por causa dessa transcendência desse Criador, ele ainda é muito abstrato para nós. E nós invertemos a profecia do Antigo Testamento, do livro Gênesis, quando Deus teria dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Emmanuel foi perguntado sobre essa colocação no livro O Consolador, esse benfeitor, que como nós sabemos orientou toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, vai responder para a equipe que fez as perguntas a ele, que essa colocação significa a perfectibilidade do espírito humano. Imagem e semelhança de Deus significa que um dia nós vamos ser tão perfeitos espiritualmente, que nós vamos ter, como Jesus já tem, perfeita sintonia com Deus. Mas por causa dessa dificuldade que nós temos para entender Deus, nós fizemos o contrário. Na nossa mente, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Vamos colocar isso mais na prática agora. Eu não sei se alguém aqui, além de mim, é assim, meio estressado, ansioso, às vezes um pouco vingativo, não na ação, mas pelo menos a gente ainda sente vontade de fazer algumas coisas que não deveria. Mais alguém aqui é assim? Pois é, se nós ainda somos um pouco estressados e às vezes temos vontade de nos vingar, graças a Deus a gente está aprendendo a controlar, como é que é o Deus que nós criamos na nossa mente? Estressado e vingativo. Quer entender isso? O Deus que a doutrina espírita nos mostrou é um Deus de amor absoluto. O Deus que a gente veio cultuando não perdoa. O Deus que nós viemos cultuando nos últimos milênios mandou Jesus aqui para ensinar o amor. Entre outras coisas, o que Jesus ensinou? Perdão. Mas o próprio Deus que a gente veio cultuando é um Deus que não perdoa. Por quê? Porque ele pega o filho dele, na nossa crença, tá? Entendamos bem. Na nossa crença multimilenar aí, o Deus que a gente acreditava pegava o filho que pisou na bola e colocava onde? No inferno. E ele ia sair de lá? Não ia. Olha que interessante. Deus envia o seu filho mais velho para ensinar o amor, entre outras coisas, o próprio perdão. Mas nós viemos num processo milenar cultuando um Deus que não perdoa. Será que esse não perdoar, será que esse Deus que a gente veio cultuando e que pegava o seu filho, que errou, que pecou e colocou no inferno, será que isso é característica da inteligência suprema? Será que isso é característica da causa primeira ou primária de todas as coisas? Vou colocar em situação mais fácil para todo mundo entender. A gente veio num processo milenar cultuando um Deus parcial. Um Deus que na nossa cabeça, claro que não é o Deus que a doutrina espírita está nos mostrando, mas na nossa cabeça Deus gosta mais de um do que do outro. E nós ainda vamos encontrar pelas ruas das nossas cidades pessoas que cultuam um Deus da igreja dele. Estou enganado? E se você não for da igreja dele, você está perdido com esse Deus. Nós ainda encontramos pessoas que Deus é o Deus do bairro dele, da tribo dele, da cidade dele, do estado dele, do país dele. Quantas vezes nós já dissemos isso? Deus é brasileiro. Só que tem mais, se eu não estiver enganado nas contas aí, tem mais de 200 países e um Deus só. Se ele for brasileiro, quem cuida dos outros países? Vou colocar bem na prática agora fica fácil. Alguém aqui já fez, ou conhece alguém que tenha feito, ou de repente ainda faz, rezar para o seu time ganhar o jogo? Olha o Deus que a gente veio cultuando, cara. Eu sinto muito te dar essa notícia. A gente tem 2 times jogando, e quantos Deus tem? Um só. Se ele ajudar o teu time, quem que ajuda o outro? Olha o Deus que a gente veio cultuando, cara. Mas aí a gente não reza para o time ganhar o jogo, mas reza para a seleção ganhar a Copa. Como se fosse fazer alguma diferença na vida de espíritos imortais que precisam construir a pátria do Evangelho, a seleção ganhar a Copa do Mundo. Mas a gente ainda faz isso. Ou então, vou trazer para mais
próximos de nós ainda. Espero que aqui em Rio Preto isso não aconteça. Alguém aqui já rezou ou ainda reza para ganhar na Mega Sena? Ô, gente, se Deus atender todo mundo que pede para ganhar na Mega Sena e for dividir o prêmio, vai dar 25 centavos para cada um. Porque todo mundo quer. Mas olha o Deus que a gente veio cultuando, né? Um Deus que na nossa cabeça infantil fazia justiça por nós, né? Alguém pisava na bola com a gente, o que a gente falava? Eu não vou me vingar, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Aí o cara quebrava as duas pernas, o que a gente falava? Deus agiu. Olha o Deus que a gente veio cultuando. Um Deus tão vingativo quanto a gente, pior, que comete a vingança que eu sei que eu não devo fazer. Então eu não tenho coragem, mas espero que Deus faça por mim. O Deus que a doutrina espírita nos ensina não tem nada a ver com isso. O Deus que a doutrina espírita nos ensina é um Deus que ama de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Diga-se de passagem, nós não entendemos Jesus ainda. Como é que nós vamos entender Deus que é incomparável? Quer ver como é que é fácil da gente entender que a gente não conseguiu compreender Jesus? Preciso de ajuda agora. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram? Sim ou não, por favor? Sim ou não? Não, nunca. E é facinho de entender. Um espírito desse nível se ofende? Você imagina Jesus ofendido? Se você não se ofendeu, você tem alguma coisa para perdoar? Vocês acham que Jesus perdoou? Um espírito desse nível jamais se ofende. Ele ama de uma forma que a gente não consegue imaginar. Se ele não se ofende, o que ele tem para perdoar? Já pensaram? Nós não conhecemos nem Jesus e estamos começando a entender Deus. Vamos trabalhar com alguns dados aí mais concretos. Segundo a nossa ciência, a nossa galáxia, que nos ensinaram que se chama Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de comprimento. Isso nos remete à velocidade da luz. Gente, quem me ajuda agora? Quanto que é a velocidade da luz? Tenho certeza que seu carro anda isso. 300 mil quilômetros por segundo, tá? Significa que se você conseguir andar 300 mil quilômetros em um segundo, só uma galáxia você vai demorar 100 mil anos para atravessar. Vamos começar a fazer conta? Pega o teu iPad aí, vai. Teu iPhone, sei lá. 300 mil quilômetros por segundo, vezes 60 segundos, para ver quanto que a gente anda em 1 minuto. Vezes 60 minutos para dar 1 hora. Vezes 24 horas para dar 1 dia. Vezes 365 para dar 1 ano vezes 100 mil anos. Teu celular faz essa conta? Duvido. E isso é uma galáxia. Quantas galáxias tem no universo? Segundo a ciência, claro que isso é uma estimativa, não é um cálculo, algo em torno de 200 bilhões de galáxias. Comprovadamente, algumas são muito maiores do que a nossa. Nossa galáxia é poeira cósmica. O Deus que a doutrina espírita nos está ofertando, está mostrando para a gente, cuida disso tudo. Só que agora vai dar um nó na cabeça de alguns aqui, porque o Livro dos Espíritos diz assim, ó: Deus nunca esteve inativo. Deus não tira férias, não tem abonada, não joga truco, não faz tricô, enfim, não tem feriado para Deus. Porque a nossa ciência começa a estipular, sempre estimativa, nunca cálculo, tá? Não dá. Que a idade do nosso universo gira em torno de 13 a 15 bilhões de anos. Mas se Deus nunca esteve inativo, o que ele ficou fazendo antes desses 15 bilhões de anos? Gente, quem me ajuda? Então veja que a nossa ciência não trabalha mais com o conceito de um universo. Trabalha com o conceito de multiverso. Ou seja, o nosso universo, colocando numa analogia, seria uma bolha, dentre sabe Deus quantas bolhas. Então 200 bilhões de galáxias é uma bolinha. Quantas bolhas tem, ninguém sabe. Vou colocar numa outra analogia que fica fácil de entender. O nosso universo com 200 bilhões de galáxias seria uma caixa de sapato no guarda-roupa de mulher. Que eu tenho a impressão que mulher evolui da centopeia. Nunca vi tanto par de sapato na minha vida. Esquece, volta para a bolha. Antes que o bicho pega para o meu lado aqui. Esse é o Deus que a doutrina espírita está te ofertando.
Agora coloca isso na prática, porque não adianta a gente ficar filosofando sobre o universo. Você acha que um Deus que toma conta disso tudo esqueceu da tua vida? Você acha que Ele esqueceu de você? Esqueceu? A gente pode dormir tranquilo. Ninguém aqui vai passar por nada que não seja estritamente necessário. Não só para resgatar erro do passado. Nós estamos com mania de falar que tudo é dívida reencarnatória. Não só para isso, porque o mundo não é só de expiação, é de expiação e de provas. As provas são os testes do dia a dia que nos levam a amadurecer. Ninguém vai passar por nada que não seja necessário para que a gente saia dessa encarnação, nós vamos falar isso com mais detalhes mais à frente, melhor do que quando chegou. O Deus que a doutrina espírita nos oferece, nos ensina, é um Deus que ama e que não quer nenhum de nós sofrendo. Se a dor está nos visitando é porque em algum momento no passado, mais recente ou menos recente, é o que Kardec vai trabalhar no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Se eu não me engano foi a outra palestra que eu fiz aqui. Se nós estivermos sofrendo é porque em algum momento nós viramos as costas para Deus. Deus tinha um plano para mim e eu fiz outra coisa. Mas se o meu passado foi delituoso, eu não posso mudá-lo. Alguém aqui pode mudar o passado? Não dá. A conjunção condicional, se, ela não vale para o passado. Já pararam para pensar nisso? Ela vale para o presente. Para o passado não vale. Se eu não tivesse dito, já disse. Se eu não tivesse feito, já fez. Se eu tivesse feito, já deixou de fazer. Não tem mais jeito. Mas ela vale para o presente, nas escolhas que nós temos que fazer, na maneira de conduzir a nossa vida, e vale também para o nosso futuro. Então, se o passado já foi plantado, não tem mais jeito de corrigir. A dor nos visita, e nós estivermos colhendo da forma mais madura possível, que é o que Lacordaire nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Prova bem suportada significa revoltar-se o mínimo possível. Então, se eu estou colhendo o meu passado delituoso da forma mais madura que eu posso, e já estou repensando o meu futuro, se o meu plantio já está mudando, se eu já não mato, se eu já não roubo, embora eu seja imperfeito, na minha caminhada eu vou levar muito tombo ainda, mas a gente escorrega, cai, levanta, anda mais um pouco, cai. Isso é normal para seres imperfeitos como nós. Então, se a nossa caminhada mudou, se ninguém mais faz o mal deliberadamente, ninguém aqui, eu acredito, gosta de prejudicar os outros, acontece porque nós somos imperfeitos. Por que nós temos tanto medo do futuro? Alguém aqui tem medo do futuro? Não deveríamos. Porque nós temos medo do desconhecido, e o futuro não é desconhecido em linhas gerais. Nosso futuro está sendo construído agora. O que o nosso futuro vai ser? O que nós estivermos plantando agora. Então, se nós queremos um futuro menos doloroso, cada vez mais harmonioso, e cada vez mais em sintonia, em sincronia com a lei de Deus, aprendamos a amar. Não foi à toa que Einstein chegou a dizer, ou eu costumo dizer que nem sempre a gente sabe se a frase realmente é dele, mas pelo menos a frase é muito boa. A frase vai dizer assim: não há prova maior de insanidade do que fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se nós queremos um futuro diferente, que nós alteremos o nosso plantio agora. Se nós queremos um futuro menos doloroso, que a gente plante amor a partir de agora. Sempre lembrando, porque isso é da lei. Me ajuda agora. Primeiro eu planto ou primeiro eu colho? Quem me ajuda? Primeiro planta? É isso? O que vem primeiro? Causa ou efeito? Causa. Primeiro tem que plantar, para depois colher. O que é causa, o que é plantio? Amar ou ser amado? Quem me ajuda? Já pensaram nisso? Nós estamos esperando o amor, eu não tenho dúvida disso. Mas nós estamos doando? Primeiro doa, depois recebe. Primeiro planta, depois colhe. Nós estamos plantando amor? Estamos?
Porque não é raro, não é nada impossível que algum de nós tenha dito isso nos últimos dias: ninguém faz nada por mim, ninguém me ama. Mas eu não vejo ninguém falar assim: poxa, eu estou falhando na hora de doar amor. Primeiro planta, depois colhe. Então o Deus que a doutrina espírita nos está ofertando, né, está ensinando para a gente, é um Deus multiuniversal. Ama todo mundo por igual. Me ajuda agora. Para Deus, você é igual a Jesus? Sim ou não? Com certeza. Porque para o amor de Deus não há nível evolutivo. Deus olha para você como olha para mim, como olha para o Cristo, como olha para a pior pessoa que você pode ter pensado aí agora, a mais difícil de conviver. Para Deus não há diferença. Tanto que ele vai dizer, Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, que haveria mais festa no céu por um pecador que se arrepende, lembra disso? Lucas 15, do que por 99 justos que não teriam a necessidade de se arrepender. O Deus que a doutrina espírita nos ensina é um Deus que ama infinitamente. E por mais que você e eu vamos evoluir, nosso amor nunca vai igualar o amor de Deus. Por isso que alguns estudiosos dizem que Deus é o grande injustiçado do universo. Por mais evoluído que você seja, vamos dizer que você já tenha chegado no nível de Jesus, você nunca vai amar igual Deus. Então Deus doa sempre, em plenitude, e recebe em troca sempre limitado, porque tudo que vem de Deus é absoluto, tudo que vem da criatura é relativo, mas Ele ama do mesmo jeito. O segundo princípio fundamental da doutrina espírita é um presente de Deus. Você o conhece como a imortalidade do espírito. Nós precisamos olhar para nós com urgência e pensar: eu nunca vou deixar de existir, porque eu não sou um corpo que vai morrer daqui a alguns anos, que é o corpo físico, mas eu não sou um corpo, eu sou um espírito imortal. O maior presente que Deus te deu, você nunca vai deixar de existir. E é bom o progresso ser, como o livro dos Espíritos nos ensina, né? Quase infinito, porque vamos ficar fazendo o quê? Tem que progredir até quase infinitamente, porque se fosse infinito, em algum momento você igualaria a Deus. Então ele tem que ser quase infinito. Mas o grande problema, gente, é construir em nós a consciência da imortalidade. Por enquanto, nós só temos conhecimento de imortalidade. Ou seja, nós estamos aprendendo aos poucos que nós somos espíritos imortais. Só que às vezes a gente olha para a gente mesmo e pergunta: quem sou eu? O que a gente responde? Nome, RG, CPF, endereço e data de nascimento. Consciência de imortalidade é olhar para nós mesmos e falar: eu tenho tantos anos nessa encarnação. E o passado? O plantio do passado influencia no nosso hoje? O plantio de hoje influencia o futuro? Isso é consciência de imortalidade. Consciência de imortalidade é olhar para o seu filho, que por exemplo tem 2 anos, e pensar: ele tem 2 anos nessa encarnação, mas como Jesus ensina no diálogo com Nicodemos, eu não sei quem é esse espírito. Não foi o que Jesus falou? Para Nicodemos, está em João 3, se eu não tiver, 4, 3 é o diálogo com a mulher samaritana. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Você sabe quem é o teu filho espiritualmente? Cuidado, porque por falta de base e estrutura familiar, você pode ter um espírito muito maduro na sua casa, que veio para ajudar o progresso da família e às vezes de uma coletividade maior, mas por falta de base familiar, nós estamos desperdiçando espíritos extraordinários. Porque nós temos tendência a achar que missionário vem pronto. Vem não. Chico Xavier chegou a dizer que se não fosse todas as dificuldades que ele passou, perdeu mãe, foi morar com a madrinha, lembra? Tomava garfada, lambia ferida, lembra? Depois foi morar com a madrasta apaziguou, perdeu a madrasta.
Ele chegou a dizer que se ele não tivesse passado por tudo isso, e se a encarnação tivesse sido fácil, ele tinha jogado a encarnação fora. Porque é necessário passar por tudo isso para que a gente possa amadurecer. Como é que nós desenvolvemos paciência se a nossa vida for uma paz? Só se desenvolve paciência enfrentando fases e pessoas difíceis. E não nos enganemos, porque nós também somos prova de paciência para um tanto de gente, viu? Porque quando a gente fala assim, pessoas difíceis testam a nossa paciência, é automático a gente pensar em quem é que nos testa. Mas raramente a gente pensa, eu estou testando quem? Eu estou sendo um resgate dos mais dolorosos para quem? A gente não faz isso. Vem do nosso egocentrismo, né? Nós somos espíritos imortais. Nós temos a eternidade pela frente. Então a gente precisa começar a olhar para essas situações com os olhos do espírito imortal. Isso é consciência de mortalidade. Como eu ia dizendo, você pode ter um espírito muito maduro na sua casa e por falta dessa base familiar, dessa educação, jogá-lo fora. E pode ter na sua casa também um espírito dificílimo. Por exemplo, um alemão nazista da Segunda Guerra que pisava na garganta de judeu. E nós às vezes assumimos a responsabilidade de ajudar esse espírito a amadurecer. Então quando ele começa a mostrar as primeiras características de agressividade, de poder, pai e mãe tem que bater de frente. Baixa a voz para falar comigo, eu sou seu pai. Mas o que ele faz? Ele dá na cara do pai, dá na cara da mãe, dá na cara da avó. E o que a gente fala? Ai, que bonitinho, ele tem, como é que é? Personalidade forte. Ah, ele é tão inteligente. Pois é, Hitler também era. E vocês viram o que Hitler fez com a inteligência dele, né? Olhar para os nossos filhos como espírito imortal, gente, faz parte dessa consciência de mortalidade. Nós estamos olhando para uma criança inocente, a gente fica babando e não sabe quem é aquele espírito, que pode ser muito maduro, mas mesmo sendo mais maduro, vai precisar de ajuda. E pode ser um espírito complicadíssimo, que vai precisar de mais ajuda ainda. Nós precisamos começar a olhar para nós mesmos e vivermos como espíritos imortais, que por enquanto a gente está vivendo como corpos. Então a gente tem conhecimento, mas não tem consciência de imortalidade. O terceiro princípio fundamental da doutrina espírita, você o conhece como a comunicabilidade entre os dois planos. Porque o desencarnado, o espírito, né? Nós somos alma, segundo Allan Kardec, que é a alma, o espírito encarnado. O desencarnado, ele é filho do mesmo Deus. Se ele é filho do mesmo Pai, o que ele é nosso? Quem me ajuda? Irmão. E por que isso é importante? Você deve estar pensando assim, estou cansado de saber que ele é meu irmão. Tá, entre nós espíritas nós não temos essa consciência ainda. Nós ainda chamamos o espírito de fantasma. E espírita tem medo de espírito. Se materializar um aqui agora, não fica um encarnado aqui dentro. Então leva essa grade no peito. Então veja que nós estamos estudando, assistindo palestra. Às vezes a pessoa é médium, dentro de reunião mediúnica há décadas, mas se ouvir um barulhinho no quarto, não dorme. E nem fazer o que Kardec sugeriu nós estamos fazendo. Gente, o que ele vai dizer? Está desconfiado de alguma coisa? Primeiro você verifica todas as possíveis causas físicas, para depois atribuir a um fenômeno espiritual. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Qualquer coisa que a gente desconfia, joga para a espiritualidade. Aí tem um barulho no guarda-roupa, tem espírito, aí você vai lá, destranca, sai um gato. E a pessoa tinha certeza que tinha um espírito lá batendo. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Porque o Deus que nos ama não separa aqueles que se amam. Então o desencarnado, a única diferença que ele tem para você, qual que é? Um corpo físico. Você por enquanto tem um.
e ele não tem. Já já você larga o seu e ele pega outro. É uma troca constante. É a única diferença. Ele é teu irmão. Nós precisamos entender isso. Nós temos mania de dizer também, nessa tendência religiosa aí, secular, talvez milenar, que quem morre vai, né? Quem morre vai para o céu, quem morre vai para o inferno, quem morre não vai. Fica. Pode estar aqui, calma, não precisa correr. E vai estar bem ou estar mal, dependendo do que plantou durante a encarnação. Se Ele nos ama, Ele espera que nós estejamos bem, em paz, orando. Se Ele já não gosta da gente, infelizmente a obsessão, retratada por Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, também é uma prova de comunicabilidade. Porque nós passamos ao plano espiritual do jeitinho que nós somos aqui. A morte não faz milagres. Se você era uma pessoa boa aqui, você vai ser uma pessoa boa do lado de lá. Se você tinha dificuldades aqui, você vai ter as mesmas dificuldades do lado de lá. E se a gente desencarnar com raiva de alguém, ou se alguém desencarnar com raiva da gente, sai da frente. Porque a morte não opera milagres. Mas Deus não separa os que se amam. Não é à toa que Allan Kardec, no item 159 do Livro dos Médiuns, vai dizer que essa faculdade, essa possibilidade de comunicar-se com o espírito é inerente ao gênero humano. Inerente quer dizer o quê? Natural. Agora, por que é natural para nós comunicarmos-nos com o espírito? Gente, quem me ajuda? Você está encarnado, mas você deixou de ser um espírito? Quem me ajuda? Você continua sendo um espírito imortal? Pois é. Espírito se comunica com o espírito, mesmo que ele esteja encarnado. Mesmo que nós estejamos encarnados, porque o corpo limita, mas não bloqueia. Agora você entendeu porque Kardec falou que todo mundo é médium. Lógico que algumas pessoas portam faculdades mais afloradas, portam uma sensibilidade maior, que pode ser trabalhada, que pode ser disciplinada, e o seu exercício vai ser útil nas casas espíritas, no chamado exercício mediúnico. Essa faculdade mais aflorada não é para todo mundo, mas a possibilidade de interagir com o plano espiritual é geral, é fácil de entender. Todo mundo aqui acredita que tem um anjo de guarda? Espírito protetor, espírito familiar, mentor espiritual, chama como você quiser. Sim ou não? Se você tem certeza que tem um anjo de guarda, de alguma forma ele precisa falar com você. Então você tem um canal para conversar com ele. Intuição, inspiração, outras pessoas já conseguem, além dessa troca mais simples, produzir fenômenos. Isso é outra história. Mas Deus não separa aqueles que se amam. Porque o Livro dos Espíritos tem uma resposta que eu acho fantástica. Os Espíritos dizem assim, Allan Kardec: o bom pai nunca fecha a porta do arrependimento para o seu filho. Porque a tendência, ou a ideia de que o malvado ia para o inferno, nos induz a pensar o quê? Você está no inferno, você vai sair de lá? Na crença antiga, ia sair de lá? Se você não ia sair de lá, vai adiantar alguma coisa se arrepender? Não, você não vai sair de lá de qualquer forma. Agora, chega aonde eu quero. Imagina que você é uma pessoa muito boa e quando morrer naquela crença você ia para o céu. Mas você descobre ou se lembra que o teu filho não foi tão bom assim, e mesmo que você esteja no céu, o seu filho foi para o inferno. Você fica em paz no céu? Alguém fica em paz no céu ciente de que o seu filho está sofrendo? Então o conceito de céu caiu, e o de inferno também. Ninguém fica em paz sabendo que o filho está sofrendo. Deus também não ficaria. E por que isso é importante, já que nós estamos falando de comunicabilidade? Porque quem está no céu e quem está no inferno não se comunica. Por isso que tem tanta gente que chega na casa espírita e não consegue estudar a mediunidade, porque ele não entendeu o quê? Imortalidade. Quem quer entender mediunidade tem que entender um pouquinho de imortalidade, senão não vai. Porque
Pessoa chega aqui para estudar mediunidade e acredita em céu e inferno, nunca vai entender comunicabilidade. Por quê? Porque quem está no céu não se comunica. E quem está no inferno também não. Então você precisa desconstruir o conceito de céu e inferno, sofrimento eterno, ou ociosidade eterna, para depois começar a trabalhar a noção de comunicabilidade. Isso é importantíssimo. Isso vai diminuir muito o número de pessoas que começam um curso de mediunidade e acabam desistindo. Por que elas desistem? Porque o conceito de imortalidade não está bem formado. Não foi à toa que Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre a vida futura, e o que Kardec chamou de vida futura, nós chamamos de imortalidade. Ele vai dizer que esse dogma é o ponto central da doutrina de Jesus. E se ele é o ponto central ou o ponto-chave da doutrina de Jesus, ele tem que ser o ponto-chave da doutrina espírita. Por que isso é importante? Porque eu escuto espíritas falando assim: o segredo da doutrina espírita é a reencarnação. Pensa comigo, se o espírito não fosse imortal, ele reencarnaria? Não. Se ele não fosse imortal, ele comunicaria? Não. Então, tanto a comunicabilidade quanto a reencarnação são consequências da imortalidade. Faz sentido? Faz, gente. Então nós precisamos entender muito bem a imortalidade. O quarto princípio fundamental da doutrina espírita, você o conhece como a reencarnação. Kardec começou a trabalhar a reencarnação no Livro dos Espíritos com o nome de pluralidade das existências. E o grande segredo é você e eu entendermos qual o objetivo da reencarnação. Nós estamos aqui no plano físico para quê? Porque eu ainda encontro espíritas nas minhas andanças aí, nas casas que nos dão a oportunidade da gente trocar ideia sobre doutrina espírita. Ainda há espíritas que dizem que reencarnaram para pagar dívida reencarnatória, para expiar os erros do passado. Se você reencarnou para pagar dívida, Deus não é um pai de amor, Deus é um agiota. Ou um carnê das Casas Bahia. Foi esse Deus que a doutrina espírita te ensinou? Ok. Então existe um objetivo primário e existem objetivos secundários. Eu posso dizer que expiar os erros do passado é um objetivo secundário? Posso? Sim. Eu acredito que sim. Qual o objetivo primário da reencarnação, então? Progresso. Todos nós viemos aqui para sair dessa encarnação em condições espirituais melhores do que quando chegamos. E o que significa uma condição espiritual melhor? Amando. Ofertando ao próximo, como Jesus ensinou, só o que nós queremos para nós. Fazer esse exercício de sair do centro. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Um doutor da lei procura Jesus e fala assim: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei pergunta assim: quem é o meu próximo? Entenderam bem a pergunta? Meu próximo, eu estou aqui, quem é que se aproxima de mim? É isso? Ok. Jesus conta a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, caiu na mão, ficou seminu, semi-morto, passou um sacerdote, não ajudou, passou o levita, não ajudou, passou o samaritano, ajudou, contou a história. Olha a pergunta que Jesus faz para o doutor da lei: quem é o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Alguém percebeu o que Jesus fez? Ele virou para o doutor da lei e falou: sai do centro. Como é que foi a pergunta inicial? Quem é o meu próximo? Eu estou aqui. Quem se aproxima de mim? Qual que foi a pergunta de Jesus? Quem é o próximo daquele que foi ajudado? O que Jesus está nos ensinando a fazer? Colocar a pessoa que precisa de ajuda no centro e tirar a gente do centro. Descentralizar. Vencer o orgulho e o egoísmo. Questão 785 de O Livro dos Espíritos.
Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Sair desse mundinho que nós criamos, eu não sei se vocês são assim, onde só existe a gente e os nossos problemas. Porque a gente ajuda e ama todo mundo quando a coisa está boa para nós. Encrava uma unha para ver. Inflama a garganta para ver. Quem que a gente ajuda? Ou seja, nós criamos um mundinho psíquico onde só existe a gente e os nossos problemas. O que Jesus fala? Sai desse mundinho se você quiser ajudar as pessoas. Amadurecer espiritualmente é isso, é aprender a sentir a dor do próximo. Chama empatia. Amar é isso, sair desse mundinho que nós criamos e começar a sentir a dor dos outros. Não é à toa que Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, vai falar que o egoísmo, o orgulho, a inveja, a culpa, são sentimentos anestesiantes. Anestesia é o quê? Tirar a dor, é isso? Por que anestesia? Porque eu estou tão focado nos meus problemas, que do meu lado tem gente sofrendo mais, e eu não consigo sentir a dor do próximo. Vocês são assim também? Pois é. Sentimentos anestesiantes. Nós viemos aqui para aprender a amar. Se nós conseguirmos isso, gente, todo o resto vai ser fácil. Sabe por quê? Porque o amor é o resumo da lei de Deus. Foi o que Jesus respondeu para o doutor da lei. Amai a Deus, amai ao teu próximo e a ti mesmo. E com essa lei, você vive bem em qualquer planeta, de qualquer sistema, de qualquer constelação, de qualquer galáxia, de qualquer universo. Porque no universo inteiro, o Evangelho é um só. Por isso que ele não é de Jesus, ele é de Deus. Jesus foi o pedagogo. Jesus foi o professor que veio ensinar. E o objetivo da encarnação é só esse, gente. Sermos cada vez menos duros de coração. Cada vez mais próximos das pessoas. Entendendo o movimento planetário. Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso me aproximar das pessoas. Alguém deve ter pensado assim, o WhatsApp. Sabe qual que é o problema? O WhatsApp nos uniu com quem está do outro lado do Brasil, mas nos separou de quem está dentro de casa. Aí você chama no WhatsApp teu primo lá em São Paulo, mas conversa pelo WhatsApp com teu marido que está dentro de casa. Então veja que nós não entendemos o que Jesus espera de nós. E o último princípio fundamental da doutrina espírita, você o conhece como a pluralidade dos mundos habitados. Princípio refletido pelos dizeres de Jesus no começo do capítulo 14 de João, quando ele vai dizer assim: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito que vou preparar um lugar para vós. A pluralidade dos mundos habitados está muito relacionada com o Deus que nós discutimos no primeiro princípio fundamental da doutrina espírita. Se o Deus que você acredita é um Deus da tua casa de oração, as muitas moradas estão aqui, eu só não sei aonde. Se o Deus que você está encontrando é um Deus multi-universal, aí tem morada de monte. Não é à toa que o livro dos Espíritos vai nos ensinar que não existem planetas que não sejam habitados. Se não tem vida física, com certeza tem vida espiritual. Se não tem vida física, das duas uma, ou ainda é um mundo primitivo, que não chegou na fase da vida biológica, ou é um mundo muito evoluído que já passou da vida biológica, ninguém mais reencarna lá. Vive lá, mas sem corpo de carne. Então o Deus que a doutrina espírita nos ensina está muito ligado com essa pluralidade dos mundos, o tamanho, as proporções do Deus com essas moradas na casa do Pai. Mas tem uma outra forma de interpretar essas moradas, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que particularmente eu sou fã. Kardec foi assim, sublime. Ele vai chamar de os diferentes estados da alma na erraticidade. Segundo o dicionário espírita, que consta, se eu não me engano, no final do livro dos médiuns, erraticidade é o tempo entre uma encarnação e outra.
Diferentes estados da alma na erraticidade, para Allan Kardec, significa o seguinte: não são moradas circunscritas, ou seja, não tem muro, não tem parede, não tem cerca elétrica e não tem fronteira de nenhum tipo. Não é uma morada localizada, você não tem que ir lá. Onde que é essa morada então? Quem me ajuda? Dentro. Você não busca, você constrói. E depois que você construir, onde você for, você leva. Porque dia virá em que a gente vai vir para os trabalhos da casa espírita, não mais para buscar, mas para ofertar. Por enquanto, por sermos imperfeitos e necessitados, a gente ainda busca. Eu faço isso o tempo todo, gente. Eu preciso ir no portal de luz hoje, eu preciso daquela energia, eu preciso do passe, eu preciso dos amigos. Veja que eu estou indo buscar. Dia virá em que a gente vai vir aqui para ofertar. Diferentes estados da alma na erraticidade, querido, significa que nós vamos morar no plano espiritual, na morada que nós estivemos construindo agora. Se nós somos pessoas de paz, nós vamos encontrar uma morada de paz no plano espiritual. Então, seria muito útil, por isso que eu falei lá atrás, nós não podemos ter medo do futuro. Todo mundo aqui sabe exatamente o que está construindo e o que vai encontrar no plano espiritual. Paz ou perturbação, nós sabemos. Tudo depende do que nós estamos construindo. Então veja que não são moradas circunscritas, ela não tem parede, não tem cerca elétrica, não tem nenhum tipo de fronteira. Não são moradas localizadas, você não busca, você não fica procurando. Não foi à toa que Jesus disse para Hanan, lá no livro Boa Nova: o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Quem construiu essa morada e esse reino dentro, leva. Você pode ir para a situação mais difícil que for, você consegue manter a paz. Sabe por quê? Porque quem construiu esse reino dentro de si ama. Então ele não está preocupado quem são as pessoas que estão ali, quais são as energias, quais são as companhias espirituais. Ele está ali para ofertar o melhor que ele pode para aprender. Dia virá em que nós vamos fazer isso. Dia virá em que nós vamos estar em qualquer lugar, por mais difícil que seja, manter a nossa paz. Olhar tudo pelo lado bom. Como Emmanuel nos ensina no livro Companheiro, procurar sempre o lado bom das pessoas e das circunstâncias. Esquece o que parece inconveniente. Dia virá em que a nossa fé vai se fortalecer a esse tanto. Obrigado. Boa noite.